Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. A pergunta que todos nós nos fazemos hoje é como a nossa vida vai ficar depois que esse isolamento social terminar. Buscando essa resposta, o Panorama resolveu fazer algumas viagens. Nós vamos conversar com pessoas que viveram essa pandemia em outros países e saber o que está acontecendo por lá. Nosso primeiro destino é a China. Eu converso com Jefferson Barbosa, ele é engenheiro da Fiat Chrysler e vive há quase 2 anos na cidade de Xangai. Jefferson, como é que está a situação de Xangai hoje? Ainda existe isolamento? As pessoas já podem circular livremente? Como é que está a situação? Então, Fernando, prazer falar com você no Brasil. A situação aqui na China já está praticamente normalizada comparado com o que aconteceu no final de janeiro e durante o mês de fevereiro. Então, as pessoas já estão trabalhando. Eu não falo normalmente porque a vida não voltou totalmente ao normal, mudaram os hábitos de todo mundo. Então, continua o uso de máscara massivo, todo mundo usando máscara nas ruas e no trabalho, mas a cidade está funcionando normalmente. Alguns pequenos negócios não reabriram, porque provavelmente quebraram, né? Mas a cidade está com um movimento normal e o país está tendo uma retomada muito rápida agora. Como é que foi o período de isolamento aí? Você falou que foi janeiro e fevereiro. Como é que era? As pessoas respeitavam? E você, como estrangeiro, e vendo isso pela primeira vez, vamos dizer assim, né? Todo mundo, no mundo inteiro, foi pego de surpresa com essa pandemia, mas você aí tão longe de casa, vendo esse isolamento pela primeira vez, qual foi a sensação? E como é que foi aí? O isolamento era total? Olha, foi uma surpresa muito grande. A gente até comenta isso aqui, porque até a terceira semana de janeiro, ninguém falava desse assunto, né? Mas depois a gente teve notícia que nos meios governamentais, no meio de saúde, já estava começando a ter uma investigação do que estava acontecendo. Então, durante o feriado do Ano Novo Chinês, que é um feriado que todo mundo viaja, um feriado nacional para tudo na China e tem muita viagem, foi anunciado que ia ter o que a gente chama aqui de lockdown, né? Que de ter necessidade de isolamento social por causa do coronavírus. Mas ninguém sabia direito o que era isso. É um tipo de gripe, como que era o sintoma. Então, tinha uma falta de informação no início para saber exatamente o que era e foi uma surpresa muito grande, mas assim, a adesão foi total. Quando o governo determina esse tipo de situação aqui, foi uma adesão muito rápida e as pessoas imediatamente começaram a praticar e de ficar em casa e fazer o isolamento. É claro que teve uma acomodação, mas a partir da metade da primeira semana, parecia uma cena de filme, de ficção aqui. A cidade esvaziou totalmente, pouquíssimos carros circulando, pouquíssima gente na rua. Alguns momentos você não via ninguém. Então, a adesão foi muito grande e eles têm essa disciplina aqui, essa cultura de quando o governo fala que tem que fazer uma coisa, todo mundo fala, todo mundo faz, né? Então, foi isso que aconteceu. Você acha que o pior da pandemia já passou na China, ou seja, o famoso pico já passou e agora a tendência é a situação se estabilizar? Já, o pior já passou. Há um temor agora de ter ondas, de ter uma segunda onda, uma terceira onda. Aqui já tem alguns dias, por exemplo, que não tem contaminação, pelo menos não aparece nos números contaminação interna. Os últimos casos que teve foram de gente que veio de fora, por isso que as fronteiras foram fechadas. Nenhum estrangeiro pode vir para cá, consegue entrar na China no momento, independente de visto ou não. Então, há um temor agora com relação ao que pode acontecer em termos de uma segunda ou uma terceira onda. Mas, com certeza, não é nem de longe
da força que foi no início. Como é que é o noticiário de TV aí na China? Aqui no Brasil, por exemplo, os principais telejornais, a internet, 99% do noticiário hoje é em torno da pandemia. Como é que é aí na China? As notícias circulam livremente? Como é que vocês se informam do que está acontecendo? Tem muita notícia, mas a notícia é muito mais disseminada na internet sobre esse assunto até do que na televisão. É claro que fala, todo dia tem noticiário, sai os boletins, mas eles soltaram uma série de aplicativos para informar o que fazer, como fazer, os números da pandemia, e também tem uma espécie de QR Code que todo chinês tem que ter no celular, que ele tem 3 cores, amarelo, verde e vermelho. Isso leva em consideração a região que ele mora, né? E tem uma precisão enorme. Então, quando vai ter um deslocamento, quando você vai entrar num outro local, tem que mostrar esse QR Code para poder ter acesso àquele condomínio. Esse tipo de controle está acontecendo. Então, as pessoas eram muito mais informadas e continuam, eles seguem muito mais. É uma espécie de mini aplicativo que tem dentro do WeChat e também apps específicos que eles lançaram aqui para poder disseminar informação sobre o vírus e sobre a pandemia. Pois é, mas esses aplicativos foram lançados pelo governo da China ou por empresas privadas que viram nisso uma oportunidade e colaborar também com a situação? Eu não sei te falar se é privado ou do governo. Do governo, com certeza, tem participação dele, sim. Eu não sei se te falar se é 100% privado ou não. Eu acredito que é praticamente tudo estatal essa parte, porque esses números aqui são muito centralizados. Eles têm um controle muito grande para poder passar a quantidade de casos e o que está acontecendo em cada cidade, em cada província, em cada prefeitura, no município. Então, é muito centralizada a informação para poder abastecer esses aplicativos. Em relação à economia, como é que está a economia chinesa? Foi uma queda muito grande? Já se fala nisso? Já se fala em algum tipo de retomada? Não, foi uma pancada muito grande. Parou. A gente, conversando com os colegas aqui, nunca aconteceu um bloqueio e uma situação de economia e de contenção igual foi desse vírus. Em 2003 teve um outro vírus aqui, o SARS, mas nem de perto foi a mesma força de medida igual foi tomada agora. E a economia foi afetada, sim. Muitos pequenos negócios quebraram, não reabriram até hoje. As grandes companhias e todas as empresas que têm muito funcionário, para poder reabrir, tem um protocolo de segurança que tem que cumprir, de limpeza interna, desinfecção, controle de mobilidade das pessoas. Então, tudo isso aí acarretou uma preparação muito grande, prévia, antes de começar a reabrir a economia. Mas agora, os números estão indicando que está tendo uma retomada muito forte, mas mesmo assim, vários negócios, vários business estão sendo afetados, né? Toda a parte de comércio em shopping center, de comércio local, continua sofrendo muito. Agora, o comércio online está super forte. Já era forte aqui e agora ganhou mais força ainda. Essa parte do e-commerce. Uma questão que às vezes a gente fica sabendo aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos também se fala sobre esse assunto, é que, teoricamente, a China poderia ter sido culpada pelo vírus. Alguma coisa aconteceu aí, ou foi mal manipulado, ou demorou-se a falar sobre o assunto, mas culpa-se a China pela disseminação mundial do vírus, do novo coronavírus. Essa informação, essa hipótese, isso chega até aí na China? Alguém conversa sobre esse assunto ou isso é uma coisa só do lado ocidental aqui? Não, conversa sim. No início, nas primeiras semanas, igual eu falei, houve uma surpresa muito grande e houve uma certa lentidão para poder começar a disseminar a informação.
e até por parte deles também, o que está acontecendo. Então, até que tomou ciência da gravidade da situação, mas, na minha opinião, isso foi questão de dias, porque eu me lembro muito bem, na segunda semana, terceira semana, já estava tendo uma disseminação massiva de informação sobre isso. E aconteceu aí uma coincidência muito grande com relação ao feriado da China. São milhões de pessoas que viajam durante esse período do Ano Novo Chinês. E não só chineses. A quantidade de estrangeiros que tem hoje trabalhando na China é enorme, né? Então, sabe-se que o vírus começou aqui, mas não sabe exatamente qual que foi a origem. Tem uma série de pesquisas em torno disso para poder comprovar, mas houve um epicentro aqui na China, da mesma maneira que depois o epicentro passou a ser a Europa. E hoje tem um epicentro nos Estados Unidos também. Mas o primeiro epicentro foi aqui, com certeza. Na minha opinião, as medidas que o governo tomou foram muito fortes. Agora, sempre vai ter essa discussão, poderia ter antecipado, poderia não ter sido mais rápido. É difícil de julgar agora. Perfeito. Para finalizar, já você pretende continuar trabalhando aí na China normalmente, ou seja, vai mudar os seus planos por essa pandemia? E como é que você acredita que vai ser o seu trabalho daqui para frente? Vai ser como era antes? Eu não tenho nenhum problema de trabalhar aqui na China, não tinha antes, acho que é um lugar ótimo para trabalhar e a qualidade de vida é muito boa. Todo mundo foi afetado por isso aqui na China, em todo o planeta, então a maneira da gente trabalhar também está diferente. Hoje continua tendo uma restrição total com questão de viagem, deslocamento, utilização de câmera para poder fazer reunião, não pode ter mais de 4 pessoas dentro de sala de reunião, então videoconferência, está tudo sendo nesse sentido. Mas o meu trabalho já era muito envolvendo os demais países da Ásia, então eu já trabalhava dessa maneira antes. Mas isso, de certa forma, está afetando o negócio de todas as empresas. Está tendo um novo aprendizado de como trabalhar depois dessa realidade. O tipo de serviço a ser oferecido é diferente, a forma de abordagem dos clientes está sendo diferente. Então, está tendo um aprendizado muito grande nesse sentido. Mas, com relação aqui de continuar na China, pretendo sim continuar, cumprir meu contrato normalmente, não tem nenhum receio quanto a isso, é só a gente tomar as precauções que são necessárias. Como eu falei, continuo aqui usando máscara nos deslocamentos e tem todo um cuidado para poder evitar ou reduzir ao máximo a possibilidade de ter um contágio. Perfeito, Jefferson. Eu queria agradecer muito a sua entrevista. Muito obrigado, então, e até a próxima. Obrigado, Fernando. Um grande abraço. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.